Olá, turma boa. Eu, Laura França, hoje aqui recebendo na bodega da turma boa o Dr. Márcio Ginsberg para a gente conversar mais sobre aqueles temas fantásticos que vocês nos mandaram ali de perguntas quando a gente construiu o Novembro Azul. Então é muito tema rico, muita coisa bacana e a gente está agora começando a responder as perguntas de vocês. Eu espero que todo mundo goste, que todo mundo curta e que mande mais perguntas. Afinal de contas, a gente agora tem um link direto com o Dr. Márcio e o link está aqui na descrição do vídeo. Basta preencher aquele formulário, a gente nunca vai falar a identidade de ninguém aqui. E as perguntas de vocês são muito importantes, porque pode ser a pergunta de muita gente. E uma pergunta que às vezes pode parecer simples, ou um tema que pode ser simples, pode também ser uma coisa mais grave, e a gente pode acabar salvando a vida de uma pessoa com uma pergunta que a gente fez, com o encaminhamento que o doutor Márcio orientou. Então, eu quero que todo mundo curta muito aqui esse nosso terceiro encontro. E aí eu quero dar as boas-vindas ao doutor Márcio. Doutor Márcio, muita gratidão por estar aqui novamente, né, com a gente e por ter abraçado esse projeto assim de forma tão carinhosa. E vamos lá. Pergunta de seguidor. Doutor Márcio, quero ter um pênis maior. É possível? Doutor Márcio, não sei se é a eterna dúvida masculina, mas é algo que aflige muitos homens. Então, conta aí pra gente, é possível? Ora, essa pergunta é um pouquinho complicada de responder, tá? Eu queria primeiro entender o que motiva a pessoa a fazer essa pergunta. Ela pergunta se é possível ter um pênis maior. Mas por que ela pergunta se é possível ter um pênis maior? Será que ela quer ter um pênis maior porque ela precisa ter um pênis maior, porque o dela é de fato um pênis pequeno? Ou será que ela tem um pênis normal, ela gostaria de ter um pênis maior por qualquer outro motivo, seja por uma influência externa, ou porque ela viu filmes pornográficos que tem atores com pênis acima da média, ela quer ter um igual, ou porque, sei lá, é uma criança que comparou o pênis com o coleguinha do lado e achou que naquele momento o pênis dele era menor do que o do coleguinha. Então, a gente tem que entender o motivo da pergunta. A gente sabe que desde criança é um hábito, as crianças tomam banho juntas, às vezes em vestiários, as crianças se olham os corpos umas das outras, se comparam a altura, compara o tamanho da mão, o tamanho do pé, quem é mais forte, quem é mais fraco, e tem essa comparação das genitálias, a gente sabe que tem. E nessa fase tem muita curiosidade, né? Mas, apesar disso, não é normal uma criança pequena se queixar de tamanho de pênis. Agora, no adulto, isso é mais comum. Aí sim você tem influência externa, né? Você tem os filmes, você tem a sociedade geral, você tem a comparação com os outros homens, e tem as próprias insatisfações com o seu corpo, né? Não só com o tamanho de genitália, né? Mas com a altura. Às vezes a pessoa se sente muito baixa, ou às vezes a pessoa se sente muito alta, ou está acima do peso, ou se acha magra demais. Tem insatisfações com o corpo de forma geral, elas existem cada vez mais na sociedade. Porque a nossa sociedade ela tem esse padrão, né, que é um padrão que não existe, é um padrão autoimposto, que as pessoas se sentem compelidas a seguir. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Mas voltando para a pergunta. Então tem uma pessoa que está genuinamente preocupada com o tamanho do pênis dela. Tudo bem, isso aí não tem problema nenhum. Ela vai no médico, vamos supor que ela vá no urologista de confiança dela. Né? Então vai lá o João, lá no urologista, e o João está preocupado porque ele acha que o pênis dele não é um tamanho normal. Então, o que o médico vai fazer? Depois de uma conversa longa, entender a preocupação do João, a gente vai fazer exame físico, né? E o exame físico, existe um jeito específico, um jeito científico de você fazer a ferição, medir o comprimento desse pênis, tá? Então, basicamente, você pega uma régua, você encosta ali no osso do pubis, você com a outra mão se estica o pênis até o comprimento máximo dele, e você faz ali a medição na parte dorsal do pênis, tá? Esse é o jeito mais correto de fazer essa medição. E você vai pegar esse número, esse valor, e você vai colocar num gráfico, numa estatística, né? Porque qualquer número que você tem na medicina, como é que isso é feito? Como é que você chega num número X? Simplesmente você pega a população mundial, você faz N estudos, você vê qual é a média de um certo parâmetro que você quer ferir,
Você pega 50% da população tem altura tal, então você coloca no gráfico. 95% da população é maior do que a altura tal. Então você vai fazendo os desvios, né? Você tem uma pessoa que é muito baixa, você tem uma pessoa que tem 1,20 m, adulta. Então você vai ver, bom, ela está tanto desvio padrão menor do que 50% da população mundial. Então você sabe que aquela pessoa é uma pessoa de baixa altura. O tamanho do pênis não é muito diferente. Você tem estudos de países com médias, com gráficos, e você coloca esse número num gráfico e compara. A gente sabe que pênis menores do que 8 centímetros eles já podem ser considerados micropênis. Só que 8 centímetros medido de forma fidedigna. Tá? Tem que ser uma medição científica. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o homem acha que tem um pênis pequeno e quando você examina, o pênis dele tem um comprimento normal, só que esse pênis está embutido, está coberto por um coxinho de gordura do público. Então ele acha que o pênis dele é pequeno, não é que o pênis dele seja pequeno, é que a gordura está fazendo um volume ali, está encobrindo parcialmente esse pênis. Então a porção que fica esterilizada, para ele, parece pequena. E pode até ser mesmo, tá? Esse coxinho até pode atrapalhar na relação. Tá? Mas isso é um outro tratamento. Aí você não vai abordar o pênis dele. Você pode fazer uma lipoaspiração ali daquela gordura pública e resolver o problema. Ou ele emagrecendo, fazendo uma dieta, fazendo exercício físico também, vai perder gordura como um todo, vai perder um pouco ele também e vai acabar melhorando. Então o primeiro ponto é esse, identificar o que é um pênis pequeno de verdade, o que não é, tá? O que é doença, micropênis, e o que é um pênis que aparentemente é pequeno, mas que não é e tem algum outro motivo por trás. Então esse é o primeiro ponto que eu queria esclarecer, tá? Vamos partir agora para micropênis de fato. Então você tem um homem que tem um pênis de tamanho menor do que o normal, geralmente menor do que 2 desvios padrão, abaixo de 50% da população, ou seja, para botar num número é mais ou menos abaixo de uns 8 centímetros, tá? Micropênis. Então você vai ter que fazer um estudo genético desse paciente. Por quê? Porque essa é uma doença que geralmente ela inicia na fase embrionária. Por quê? Porque o pênis ele é formado, ele se desenvolve na fase embrionária, ele tem um alvo genético, tá? Assim como qualquer outra característica do seu corpo, a cor dos seus olhos, a sua altura, o tamanho do pênis também tem um target, um alvo genético, um potencial de crescimento. Ele começa a desenvolver na fase embrionária, estimulado por os hormônios que estão circulando ali naquela fase, tá? Na fase intrauterina. Então, essa sensibilidade das células ali aos hormônios vai ajudar, vai promover esse desenvolvimento peniano. Claro, o pênis ainda vai desenvolver muito mais na fase da adolescência, da puberdade, tá? Mas ele começa lá atrás. Então você faz um estudo genético desse paciente, vê se esse paciente tem uma alteração genética, tem alguma síndrome que explique o pênis dele ser menor ou não. Se você tiver ali um diagnóstico de uma síndrome, então tudo bem, você matou a charada, ele tem um micropênis, e você pode pensar em tratamentos cirúrgicos, pode tentar fazer algum preenchimento para aumentar um pouquinho a espessura peniana. Aumentar o comprimento é sempre mais difícil, são cirurgias mais complexas, tá? Então é uma coisa para ser conversada com muita calma, e são horas e horas de assunto. Assim, assunto debate médico, para ver o que pode ser feito para aquele paciente para você tentar melhorar. E saber se é possível fazer alguma coisa, né? Certamente, trabalhar o psicológico desse paciente é uma delas, sem dúvida. Então, já separou, então, o que é micropênis verdadeiro e o que não é o micropênis. Né? Então, voltando um pouquinho para essa questão do homem que acha que tem um pênis pequeno e, na verdade, ele não tem. Por que eu acho importante a gente conversar mais sobre isso? Porque é a maioria dos pacientes. A maioria dos pacientes que acham que tem um pênis pequeno não tem de verdade um pênis pequeno. Esse paciente ele sofre influência, e geralmente a influência é de outros homens, não é das mulheres, ou é de filmes que ele assiste. E a gente sabe que os homens são um público muito mais fiel à pornografia do que as mulheres são. Então, isso acaba também influência. A gente sabe que os atores de filmes são escolhidos muitas vezes pela sua genitália, né? Então não refletem uma média mundial.
Uma média que até varia também de país para país, tá? Se pegar o Brasil é um número, se pegar a Alemanha é outro, se pegar país da África é outro, Japão é outro. Não é uma grande variação, tá? É uma variação discreta, nada muito importante, mas existe sim uma variação estatística de tamanho se comparar grupos diferentes. Tá? Agora, é importante que esse paciente, quando ele recebe o diagnóstico que ele tem um pênis de tamanho normal, é importante que ele também tenha um acompanhamento psicológico, né? Será que tem alguma coisa por trás disso? Será que ele está descontando alguma outra insatisfação, ou sexual, ou da vida dele, de trabalho, que quer que seja, alguma outra frustração de alguma coisa do corpo dele? Pode ser que a queixa dele seja o pênis pequeno, mas será que ele se acha gordo demais ou magro demais? Será que esse homem tem vigorexia? Será que ele tem um corpo saudável? Será que ele já é musculoso e quer ficar mais porque ele não está satisfeito? Isso é uma outra coisa que a gente tem visto muito, né? Quem tem acesso ao Instagram vê que tem muita gente que está sempre correndo atrás de uma forma incansável no corpo perfeito que nunca chega. Né? E o problema não é correr atrás. Correr atrás tudo bem, sem problema. O problema é ela nunca estar satisfeita. Será que essa constante insatisfação é saudável para ela? Ou será que essa constante insatisfação está causando sofrimento para ela? Então, se ele tem um pênis na média e isso causa sofrimento a ele, a gente tem que investigar se o motivo do sofrimento é esse mesmo, e provavelmente não é. Tá? Provavelmente a causa do sofrimento é outra e diferente. Tá? Então, concluindo assim de uma forma não tão aprofundada, não tão científica, mas basicamente a gente tem que olhar por vários ângulos para esse paciente. E primeiro entender por que ele está fazendo essa pergunta. Será que se ele está fazendo a pergunta é porque ele pensa que o pênis dele é pequeno? Ou não? Essa é uma excelente explicação, doutor Márcio. Eu acredito que ele ficou bastante satisfeito. E aí o pessoal que está nos assistindo, se tiver mais alguma dúvida aí desse tema aí, manda aí para a gente. Vocês sabem que eu sou uma defensora muito grande de tudo que envolve saúde mental. E aí, se vocês quiserem que eu traga aqui um especialista para conversar, eu e o doutor Márcio, a gente falar sobre essas questões de sexualidade com a visão de um profissional que trabalha esse outro lado que o doutor Márcio agora expôs. Então, deixa aí nos comentários as sugestões e a gente abraça aqui sim, a gente traz sim. Doutor Márcio, dor nos testículos, de vez em quando, o que pode ser? Essa pergunta é uma pergunta muito prevalente, tá? É uma pergunta importante porque dor testicular é uma causa muito importante da busca do paciente, ou no PS, no pronto-socorro, ou no consultório. Então, a gente tem que entender quais são as causas principais do dor testicular, para a gente saber, primeiro, diferenciar o que é grave e o que não é grave, e o que demanda um tratamento imediato, e o que pode ser um tratamento com mais cautela, com mais tempo. Tá? Então, para a gente entender dor testicular, primeiro a gente tem que entender um pouco da anatomia do testículo. Tá? O testículo é um órgão que ele é formado ainda na fase embrionária intracavitário, tá? É um órgão que está dentro da barriga. E esse testículo, ainda na fase embrionária, ele desce para um pertúito e ele vai se alojar ali na bolsa testicular. Tá? Então isso acontece ainda na fase embrionária. E nessa passagem, o testículo ele passa por um pertúito, que é o cordão testicular. Tá? Esse cordão testicular é formado por vários elementos, ele se localiza ali na região inguinal, certo? Então esse cordão testicular ele é formado por musculatura, por nervo, por artéria, por veia e pelo ducto deferente. Tá? Eu vou explicar com calma o que é cada uma dessas estruturas e qual é a função de cada uma delas. Tá? Então o testículo, indo se alojar na bolsa testicular, isso tem um motivo. Tá? O motivo é o seguinte: o testículo é o órgão que é a produção do espermatozoide. O espermatozoide precisa de uma certa temperatura para ele poder se desenvolver e ele ser gerado ali nesse órgão. E essa temperatura tem que ser um pouco mais baixa do que a temperatura corporal. Nossa temperatura corporal é em média 37 graus. Tá? Então a gente sabe que a bolsa testicular tem uma temperatura abaixo disso, mais ou menos uns 2 graus abaixo. E essa temperatura menor é importante justamente para ter uma correta produção do espermatozoide, que esse espermatozoide seja viável. Então esse é o motivo da bolsa testicular ser um órgão externo ali.
E uma parte desse controle da temperatura é feito por um desses elementos, que é o elemento da musculatura. A musculatura que relaxa e contrai conforme está frio ou calor. Isso faz um controle da temperatura. A artéria é a parte nutridora do fluxo do testículo de sangue, e a veia é por onde o sangue drena. Tá? Também é uma das causas de dor, a gente vai chegar lá também. Ducto deferente é um órgão que você consegue palpar, ele parece um cordãozinho, uma cordinha ali entre o testículo e onde você não consegue mais palpar, que seria o anel inguinal, e é por ali que passa o espermatozoide. Tá? E você tem o nervo, que é onde tem a sensibilidade. Então, basicamente são esses elementos ali do cordão. Tá? Então, vamos responder primeiro qual é uma das principais causas de dor testicular crônica. Tá? A primeira seria a varicocele. O que seria a varicocele? A varicocele é uma alteração ali das veias do plexo pampiniforme. O que é plexo pampiniforme? É um conjunto de veias ali, um emaranhado de veias que fazem essa função de drenagem do sangue do testículo. Tá? O sangue chega por uma artéria, a artéria testicular, ele é drenado pelo plexo. Tá? Esse plexo, ele pode se encontrar dilatado, mais comum do lado esquerdo. Por quê? Também por uma questão anatômica. Tá? Porque a veia guanadal, que é a veia que drena o sangue do testículo, ele implanta ele na veia renal, do lado esquerdo. E essa implantação da gonadal renal, ela pode se fazer por um ângulo que não é tão favorável e por uma diferença de pressão, a pressão da veia renal é uma pressão mais alta, isso pode criar uma estada de sangue a montante, ou seja, para trás. Isso causar uma dificuldade de drenagem desse testículo e dessa forma causa a dilatação, ou seja, variza o testículo. A variz testicular, a varicocele, ela pode dar dor ou não, e ela tem vários níveis, tá? Não necessariamente o grau de variz tem correlação direta com o nível de dor, tá? Você pode ter uma variz de um grau mais elevado e não ter dor e vice-versa, tá? Mas é um bom indicador. E tem um outro problema também, né? Que a varicocele, ela pode dar infertilidade, além da dor. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que se preocupar. Mas se você tem um paciente que você tem varicocele, você não encontrou outra causa de dor, você sabe que não é infeccioso, você sabe que não foi traumático, você sabe que não é uma torção testicular, então a gente tem sim que pensar na varicocele como uma causa de dor. Tá? O tratamento a gente pode discutir mais para frente, tem algumas opções de tratamento. Tá? Então essa é uma das causas. Tá? Passar para uma segunda causa, que seria a hernia inguinal. Tá? Por que a hernia inguinal? A hernia inguinal tem basicamente dois tipos ali dessa região inguinal, principais. Tem outras também que acontecem, mas são menos frequentes. Tá? Então tem a hernia inguinal direta e a hernia inguinal indireta. Eu quero falar da indireta. Por que indireta? É o seguinte, como eu falei, a gente tem um pertúito por onde o testículo, na fase embrionária, ele passou da situação intraabdominal para a situação intrabolsa testicular. Tá? E nessa passagem, ela passa por como se fossem dois orifícios que a gente chama de anéis inguinais. Tá? Tem o anel inguinal interno, que é o mais profundo, e o anel inguinal externo. Tá? Se esse pertúito entre os anéis inguinais, ali no cordão, ele está ainda com passagem, o que pode acontecer? Pode acontecer de que pode passar por ali gordura de dentro da barriga, tá? Uma gordura intracavitária, por exemplo, epíplo, e pode passar também algum órgão, pode passar ali uma alça intestinal, pode passar uma alça de sigmoide, pode passar uma alça de Delgado. Então, alguma coisa que não deveria passar por ali acaba passando porque você tem uma dilatação de um pertúito que deveria estar obliterado, deveria estar fechado. Então, a hernia inguinal seria uma outra causa de dor, tá? Até porque essa hérnia, ela pode estar uma hérnia estrangulada ou até encarcerada, tá? Isso aí pode dar uma isquemia local, causar uma dor forte, seria até um motivo de uma ida rápida ao pronto-socorro, para avaliação. Então, essa é uma outra causa de dor, tá? Você tem uma outra terceira causa de dor, que seria a epididimite, tá? Ali no testículo, nós temos o testículo,
e temos o epidídimo. Tá? São dois órgãos que ficam geralmente anexos um ao outro. Tá? O epidídimo e o testículo eles podem ser acometidos por uma infecção, que geralmente é bacteriana, por uma via ascendente ali da uretra. Isso aí pode passar pela próstata e pode chegar ali até o testículo e causar uma infecção testicular. A gente chama de orquiepididimite. Você pode ter epididimite, mas quando acomete só o epidídimo. E a orquiepididimite é uma das causas de dor testicular, é bem frequente, tá? De causas infecciosas, geralmente bacteriana. Então, uma causa que a gente tem que excluir, tratamento geralmente feito com antibióticos. Tá? Uma causa bem prevalente também, faz completamente parte do nosso dia a dia. Uma outra causa muito importante, e essa sim merece realmente uma certa pressa e uma ida precoce para o socorro, é a torção testicular. A torção testicular, uma causa de dor testicular, geralmente de início súbito, tá? Bem agudo, uma dor forte, pode causar náusea, vômito. Pode acontecer até quando o paciente está dormindo, pode acontecer quando o paciente está acordado. Existem ainda estudos para tentar saber o que favorece a torção testicular, mas o fato é que ela acomete pessoas jovens, tá? Crianças ou adolescentes. Acredita-se que tem algum fator com a temperatura ambiente, tá? Existem vários estudos ainda sobre isso, alguns mais antigos, mas tem alguns novos também saindo. E a torção testicular, quando ela acontece, simplesmente é a torção do testículo sobre o próprio eixo. Tá? E quando isso acontece, você rotaciona também ali a artéria nutridora e as veias. Então você impede parcialmente ou completamente o sangue de chegar e de sair do testículo. Então isso causa uma dor muito intensa e isso tem que ser prontamente diagnosticado e tratado. Porque você tem um período de tempo que é muito rápido, que você consegue salvar esse testículo, tá? Geralmente em torno de 6 horas. A partir de 12 horas de torção testicular, a chance de salvamento do órgão é muito pequena. É muito pequena. O tratamento é cirúrgico. Tá? Então essa é uma causa importante que demanda aí que realmente que a mãe dessa criança, desse adolescente, o pai, procure logo emergência para que isso seja diagnosticado e tratado o quanto antes. Tá? Uma outra causa também é a prostatite. Prostatite também é uma causa inflamatória, que geralmente tem um fundo infeccioso. Também tem uma etiopatologia parecida, tá? Você tem uma ascensão bacteriana que vai parar ali na próstata, pode causar uma infecção aguda ou até cronificada. E isso pode gerar também uma ascensão de bactérias ali para o testículo, causando uma orquiepididimite, por conta dessa prostatite. Então isso também é uma causa de dor testicular, de origem geralmente infecciosa, tratada também com antibiótico. Tá? A outra causa importante é a cachumba. Tá? A cachumba é uma doença viral que ela atinge ali algumas glândulas ali da região mandibular, tá? E a cachumba ela tem essa predileção por essa glândula e ela também pode acometer ali o testículo, tá? Então ela é uma causa de dor testicular, é uma causa que não é tão comum assim no nosso dia a dia, mas é uma causa muito importante e se não tratada ela pode causar infertilidade. Então realmente a cachumba ela demanda bastante atenção e é uma causa que não deve ser excluída de pronto. Uma outra causa também é o câncer do testículo, tá? O câncer do testículo é um tema que a gente vai falar ainda em outro tópico, mas é uma causa de dor testicular. Câncer de testículo ele pode ou não dar dor, tá? Câncer de testículo ele geralmente começa com uma nodulação no testículo, pode ter um aumento mais rápido, um aumento mais lento do volume testicular, que pode ser acompanhado ou não por dor, tá? Mas o câncer de testículo também é uma causa muito importante pela gravidade. Tá? Também tem geralmente um tratamento cirúrgico e tem que ser realmente diagnosticado quanto antes, tratado. Também é uma causa que a gente consegue identificar às vezes no exame físico, tá? Ou no exame físico mesmo manual, ou no exame de imagem a gente consegue ter uma boa ideia. Existem outras coisas que a gente pode fazer para diagnosticar, tem os marcadores tumorais, tem outros exames, tá? O importante disso, Laura, é que em qualquer motivo de uma dor testicular, uma dor diferente qualquer no seu corpo, você sabe que não é comum, que você nunca teve isso, ou que a dor está se prolongando muito,
é importante procurar o médico, tá? E eu queria finalizar também falando de outra causa de dor, que é uma causa de dor, não é uma causa de dor direta, tá? É uma dor referida, que é o cálculo. O cálculo renal obstrutivo, quando ele obstrui o ureter, ele pode causar uma dor referida, uma dor irradiada, que a gente chama lombar ou testicular, tá? É uma causa bem frequente. Muita gente que já teve cálculo, um cálculo obstrutivo, vai dizer que tinha uma dor nas costas, que irradiava para frente da barriga, e muitas vezes para o testículo nos homens e mulheres nos grandes lábios. Então, essa é uma causa bem frequente de dor testicular, que a gente também não pode confundir, tá, um com o outro. Então, Laura, para concluir, a gente tem basicamente umas 8 causas principais de dor testicular, tá? É importante que a gente saiba reconhecer uma dor que não é uma dor banal, uma dor do dia a dia, que seja uma dor diferente, uma dor que a gente não está acostumado, que a gente nunca teve, e uma dor que realmente demande a gente de procurar um médico, procurar auxílio, que tenha o correto diagnóstico, para ter o correto tratamento também dessa dor, tá? Da causa da dor. Então, Laura, basicamente é isso que eu posso falar de dor testicular de uma forma bem resumida, um pouco superficial, mas uma forma bem fácil de compreender. Se você tiver mais alguma dúvida, alguma questão sobre isso que você queira me perguntar, fica à vontade. Então, doutor Márcio, aí na tua explicação eu lembrei aqui de algumas coisas. A primeira, eu não sei se é mito ou verdade, eu queria te perguntar, porque em relação à cachumba, às vezes o pessoal comenta que quando é adulto, a cachumba, não sei se precisa ter mais cuidados quando o rapaz é adulto, quando o homem é adulto, por conta da infertilidade, ou de fato, ter a cachumba na idade, seja adulto, seja criança, tem que ter algum cuidado especial, tem alguma diferença, ou não, ou a idade não é tão importante assim? Laura, olha só, a cachumba é uma doença da infância, tá? É uma doença viral, que ela tem um tropismo, ou seja, uma predileção pelas glândulas parótidas, são as glândulas salivares, que ficam nessa região aqui, tá? Só que é um vírus que, apesar de ter esse tropismo pela glândula parótida, esse vírus pode também se armazenar no testículo, tá? Também tem um tropismo testicular. Mas qual o problema? O problema é que quando esse vírus desce para o testículo, ele pode causar uma destruição da parte do testículo que é responsável pela produção do espermatozoide. Então isso no adulto pode dar um quadro de infertilidade. Um adulto que tenha dificuldade para engravidar sua esposa, que tenha tido cachumba na infância, ele deve ser investigado essa parte também, tá? Para saber se essa cachumba que ele teve na infância tem alguma participação nessa baixa produção de espermatozoide ou nessa infertilidade dessa pessoa. Tá? Então, isso é uma das causas. Agora, você ter quando adulto e ter quando criança, a princípio não alteraria essa chance de dar infertilidade. Então, o que pode agravar o paciente é o fato dele ser adulto ou criança. Apesar da cachumba ser uma doença de criança, o que pode dar o problema maior que a infertilidade é esse vírus ele se alojar no testículo. Eu lembro que a minha avó e o pessoal mais antigo, especialmente, dizia que quando os meninos, né, os menininhos tinham cachumba, então tinha que deitar e ficar com as pernas para cima, tipo, que era para a cachumba não descer. Isso aí eu acho que é bem clássico, né, e tudo. Não tenho a menor ideia se teria algum fundamento, se impediria, ou se o negócio era só para deixar os meninos quietos mesmo lá, sem estar espalhando o vírus para mais ninguém. Mas tinha muito essa história aí de não descer, cuida do menino para não descer para os testículos. E deixa eu te perguntar outra coisa, Tomás, que eu fiquei preocupada. Em relação ao, me corrija se eu falar o termo incorreto, a rotação testicular, não sei se é bem isso, mas ele também, em relação à idade, tem alguma faixa etária que acometa mais ou menos? E você também falou em relação a que o testículo pode morrer se não for
se não receber sangue durante um determinado período de tempo. E aí, o que é que significa esse morrer? O que as consequências? Pronto, consequência é uma boa palavra desse fato, assim, de não ter cuidado logo, e dele ter morrido. Laura, então, a torção testicular também é um evento, tá? Que é muito mais comum na criança, no adolescente e até no adulto jovem, tá? Mas mais na criança e no adolescente. Tá? A partir de uma certa idade, não é mais comum você encontrar torção testicular. Ela pode acometer qualquer idade, tá? Da criança até o idoso. E ela tem várias causas. Uma das causas é idiopática, causa que você não sabe exatamente o que aconteceu para torcer aquele testículo, mas acredite-se que tenha alterações na anatomia ali da bolsa testicular, do testículo, do cordão, que possa favorecer uma pessoa de ter torção testicular e outra não ter. Tá? Agora, como toda doença aguda e que tenha relação com fluxo de sangue, eu faço sempre uma analogia que é a seguinte: torção testicular é quando o testículo gira no seu próprio eixo, certo? E ali você tem uma artéria, tem veias. Então, se você pegar um canudinho ali de lanchonete, você torcer o canudinho, você tentar aspirar ali o seu milkshake com o canudinho torcido, você não vai conseguir, porque o milkshake não vai passar por um canudo torcido. Agora, se você distorcer o canudo, você consegue. Então, a mesma coisa, basicamente. Agora, testículo é um órgão. Então, sendo um órgão, se você tirar o sangue dele, ele vai primeiro ficar dolorido, tá? Você vai começar a ter dor. E depois você, ao longo do tempo, você vai perder esse órgão. Esse órgão vai deixar de funcionar, porque não tem como um órgão ficar vivo sem um fluxo de sangue. Então, se você não diagnosticar e não tratar isso, se você não devolver esse fluxo sanguíneo para esse órgão num tempo hábil, você vai perder esse órgão. Lembrando que as pessoas, os homens, geralmente têm 2 testículos, tá? Nem bolsa esquerda nem bolsa direita. Se você, por acaso, perder um testículo, isso pode ter um decréscimo da sua fertilidade, pode ter alguma alteração na função de espermatozoide, tá? Mas, a princípio, a priori, isso não deixaria uma pessoa estéril, tá? Ela ainda assim poderia ter filho. E também não altera a potência sexual dela, tampouco a produção hormonal fica gravemente alterada, tá? Se pode ter pequenas alterações, mas, de forma geral, você não teria infertilidade, nenhum problema hormonal e nem nada sexual ligado a isso, tá? Nenhum prejuízo da sua função sexual. Mas isso tem que ser estudado caso a caso, com o tempo. Lembrando que torção testicular, ela pode acometer os 2 testículos ao mesmo tempo. Isso pode acontecer, tá? E é um caso bem mais grave. Porque se você perde 2 testículos, aí sim, você vai ter um prejuízo muito grande em todas essas áreas. Então, isso é uma coisa bem importante. O tratamento que a gente faz também já previne a torção do testículo, tá? Quando a gente flagra um testículo torcido, se a gente conseguir salvar esse testículo, ótimo, a gente fixa o testículo na bolsa com fio, tá? Dá um pontinho ali, e fixa o osso também, que não rodou, para evitar que ele rode. Caso você não consiga salvar o testículo torcido, você obrigatoriamente tem que abrir o outro lado da bolsa, e aquele sim você tem que fixar, porque você já vai ter perdido um testículo, então você tem que garantir que o outro não torça também. Então o nosso tratamento acaba sendo profilático para evitar a torção do testículo que está lá saudável. Maravilha, maravilha. E deixa eu te fazer aqui uma outra pergunta do nosso espectador nesse mesmo sentido. Doutor Márcio, ficar excitado e não ejacular pode causar dor nos testículos? Tem alguma relação, doutor Márcio? Tem, isso pode acontecer. Por quê? Testículo, para começar, ele é uma glândula, produz ali o espermatozoide. Esse espermatozoide ele passa ali pela parte do ducto deferente, ou canal deferente, ele vai ser armazenado numa vesícula, que a gente chama de vesícula seminal. Essa vesícula está justaposta ali, coladinha na próstata, ela desemboca ali. Então, ela vai enchendo ali de líquido contendo espermatozoides produzidos ali no testículo. E se você tem uma excitação sexual por muitas horas
ou você tem várias excitações consecutivas que não terminam no orgasmo, numa ejaculação, você vai enchendo essa vesícula cada vez mais, esse líquido. Tá? Você vai enchendo, 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 tem uma hora que você vai estar com a vesícula cheia de líquido seminal, né, com os espermatozoides. Então, Lauro, o que acontece é o seguinte, você tem essa excitação sexual, você vai enchendo essas vesículas, enchendo, 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 e você tem uma estase ali, tá? Uma hora que você não consegue armazenar mais. Então é como se fosse uma caixa d'água que você enche, vai ter uma hora que ela vai estar cheia até a tampa já. Não tem mais para onde encher. Então isso vai promover ali um engurgitamento ali do deferente e que vai chegar até o testículo. Isso vai causar um quadro de dor. Uma dor temporária que vai aliviar se você tiver o orgasmo, porque aí você vai ter uma contração da vesícula, das vesículas seminais, elas vão esvaziar e vão conseguir encher de novo. Então, dessa forma, você vai conseguir continuar esse ciclo e essa dor vai passar. Mas tem sim essa ocorrência de dor, mais comum em adolescente, tá? Não tanto em adulto, mas pode acontecer também. Doutor Márcio, quem tem queloide pode fazer a postectomia? Então, conta aí, doutor Márcio, para a gente. A postectomia é a cirurgia que a gente faz para tratar a fimose. Então, o paciente tem fimose, como a gente já conversou antes sobre câncer de pênis, quando não tratado, isso pode dificultar a exposição da glande, fazer um acúmulo de esmegma, esse esmegma acumula bactéria, isso a longo prazo, inflamação crônica, pode incorrer na formação de um tumor de glande. Então é importante que toda fimose, paciente que não tenha como abaixar ali a pele para expor a glande por conta dessa fimose, que é o estreitamento do prepúcio, esse paciente seja operado. Geralmente pessoas de pele branca, pele clara, têm menos formação de queloide, pessoas de pele mais pigmentada têm mais tendência à formação de queloide. Um bom parâmetro para isso é você ver se a pessoa já operou alguma coisa antes, se ela já teve uma ferida mais profunda e se ela tem algum queloide no corpo dela. Uma pessoa que não tem queloide e já foi operado, já teve uma ferida um pouco mais funda, então dificilmente essa pessoa vai formar algum queloide novo. A pessoa que já tem algum queloide, então essa pessoa a gente já tem que ficar mais atento, que ela pode ter uma formação de queloide aumentada, e isso não seria muito bom para ela se ela for fazer um procedimento maior. Tá? É importante lembrar também que o queloide ele não é formado uniformemente em todas as partes do corpo. Tem partes do corpo que tem uma facilidade na formação de queloide e outras menos. Por exemplo, região de orelha, região anterior de pescoço, colo, braços e ombros, tem uma formação maior de queloides em pessoas que têm tendência. Então são áreas que a gente tem que ficar mais atento se a gente for manipular cirurgicamente essas áreas. Tá? Região de genitália, geralmente não é muito favorável à formação de queloide. Então, a princípio, a gente estaria tranquilo para fazer uma cirurgia de postectomia. E outras regiões que a gente for mexer, uma pessoa que tenha tendência à formação de queloide, a gente tem que ficar mais atento. Tá? O queloide tem tratamento, tem como amenizar, mas a gente prefere evitar a formação. Uma vez formado, a gente trata. Então é isso que eu posso concluir para você, então, ao seguidor que fez a pergunta, não contraindica a cirurgia de postectomia, tá? Provavelmente não vai haver formação de queloide, mas a gente tem que estar atento se a pessoa já tem algum queloide, para saber se essa pessoa tem tendência ou não à formação. Pergunta do nosso seguidor para o doutor Márcio. Doutor Márcio, problemas de incontinência urinária podem ser causados por cálculo na bexiga? Paciente que tem incontinência urinária, paciente que perde urina involuntariamente. Esse não é o principal motivo que faz o cálculo formar na bexiga. É justamente o oposto. O que faz um cálculo formar na bexiga é a estase urinária, ou seja, o paciente que vai urinar, ele não consegue esvaziar a bexiga dele completamente. É um paciente que tem uma retenção urinária crônica. E qual é a causa principal de retenção urinária? Hiperplasia prostática. Hiperplasia prostática é aquela próstata aumentada de volume. Ela faz uma constricção da uretra desse paciente, um estreitamento ali. Esse paciente ele não consegue esvaziar a bexiga completamente. Ele vai no banheiro, ele tem que fazer muita força, ou ele tem hesitação para começar a urinar.
ele tem um jato urinário fraco e, no final das contas, ele tenta, mas não consegue fazer com que a bexiga dele esvazie completamente, ficando um resíduo de urina na bexiga. E é esse resíduo urinário que sobra sempre que ele vai urinar, que faz com que tenha a formação desse cálculo na bexiga dele. Tá? Não é a única causa de retenção urinária, tem outras causas. Vou citar uma, por exemplo, uma outra que é a estenose de uretra, é uma outra causa de formação de cálculo, mas a principal realmente é a hiperplasia prostática. Geralmente ela é benigna. Então, se esse paciente ele tem uma retenção urinária crônica, ele não consegue esvaziar a bexiga dele, ele forma cálculo, esse paciente pode fazer uma retenção urinária mais grave ainda. Ele pode agudizar essa retenção urinária, ele realmente não conseguir mais esvaziar a bexiga dele. Então, como se fosse uma caixa d'água, a bexiga dele vai enchendo tanto, a tal ponto que uma hora ela transborda. Então, seria uma incontinência urinária por transbordamento, que não é a bexiga vazia que está sempre perdendo urina, é a bexiga que está tão cheia, mas tão cheia, que ela começa a transbordar. Então, é uma outra forma de incontinência urinária. E essa, sim, pode ter relação com cálculo na bexiga. Então, para concluir, a gente tem que pensar sempre paciente que tem cálculo na bexiga, uma obstrução urinária de origem infravesical, geralmente prostática, mas podendo ser outras causas. Maravilha, doutor Márcio. Doutor Márcio, pergunta do nosso seguidor sobre vasectomia. Ele pergunta o seguinte: doutor Márcio, a vasectomia altera a libido ou a produção de testosterona? Eu sou atleta e não posso ter os meus hormônios desregulados. Boa noite, Laura. Boa noite a todos. De forma nenhuma, tá? A vasectomia não altera os hormônios, não altera a libido, porque a vasectomia é uma secção que a gente faz cirúrgica do canal deferente, por onde passa os espermatozoides do testículo ali para a vesícula seminal. Então, não passa ali a testosterona, ali é um ducto que passa ao espermatozoide, tá? Não passa nada relacionado a libido, não passa testosterona por ali. Então, ali, quando a gente faz secção, a gente está impedindo que o espermatozoide passe da testículo até ali a vesícula seminal. Então, a gente impede que esse espermatozoide ele chegue no ejaculado e depois ele seja esterilizado ali pelo pênis. Então, é dessa forma que a gente faz a vasectomia. Então, se a sua preocupação é essa, você pode ficar despreocupado. A vasectomia é a cirurgia esterilizadora, mas de forma nenhuma ela vai alterar a sua ereção, a sua libido, a sua produção hormonal, nada disso, tá? O testículo vai continuar lá, a irrigação do testículo vai continuar perfeita. Estou vindo aqui isso não vai ser alterado de forma nenhuma. Vocês, que eu acredito que todo mundo vai adorar. Bacana. Valeu, doutor Márcio. O Novembro Azul, a gente teve um super feedback aqui. Eu passei por uma experiência muito interessante com aqueles questionários que vocês responderam, com os que não responderam também. E aí eu resolvi convidar o Dr. Márcio Ginsberg para a gente fazer um programa especial aqui para os rapazes da Turma Boa, para ajudar a combater o preconceito, para ajudar o pessoal a tirar dúvidas, né? Conseguir chegar no urologista de forma mais rápida, enfim. Então é isso, essa é a grande novidade aqui que eu estou trazendo para vocês hoje. A gente vai inaugurar aqui no canal um programa chamado Fala Baixinho que eu discuto, com o Dr. Márcio Ginsberg, e ele vai ser composto inicialmente pelas perguntas que vocês nos enviaram naqueles questionários. Então, vocês não se preocupem que a identidade de vocês vai ser preservada sempre, e as dúvidas de vocês podem ser a dúvida de muita gente. Então, a gente vai fazer um super programa aqui, que vai ao ar semanalmente. Então, eu espero que todo mundo se inscreva no canal, ative as notificações, e vai ter um link permanente ali de fala com o Dr. Márcio, que é um link que vai estar na descrição dos vídeos. E se você tiver alguma dúvida ainda desse assunto que ele falar ou de outro assunto, basta clicar no link, preenche o questionário, então você aguarda que vai entrar na programação do Fala Baixinho que eu discuto. Então, seja bem-vindo, Dr. Márcio Ginsberg, e bem-vindo toda a nossa turma boa que está aí, que quer se despir de preconceitos e quer consultar o urologista, porque quer estar com saúde. Gente, isso é uma questão de saúde, né? A gente tem que se cuidar. Então, vamos lá, turma boa. Espero que vocês curtam muito. Um beijo.